Canção nova, sorrindo para a vida. Bom dia! Essa manhã de quarta-feira, nós queremos desejar a você que a paz de Jesus chegue aí na sua casa, no seu coração, nos seus afazeres, nos seus projetos. Temos muitas expectativas para o dia de hoje, né? Ou você que não tem tantas expectativas, mas saiba que o Senhor tem um plano de amor para concretizar no dia de hoje, na nossa vida, na vida de cada um dos seus filhos. Vamos acolher a palavra de Deus. Quero agradecer a você que sempre fica juntinho da Canção Nova. Recebi muitos twitters, e-mails esse último dia útil do mês, que foi ontem, do sócio da Canção Nova, desejando 100%, vibrando, aqui os colaboradores, né? Até o Léo falando, 100%, né? Todo mundo animado, acreditando no projeto da Canção Nova, que é evangelizar, que é promover o bem na vida das pessoas. Tem projeto mais bonito que esse, não é? Amanhecer e dormir pensando em fazer o bem. Tenho certeza que o coração de Deus fica muito feliz com você que é evangelizador com a Canção Nova. São milhares de corações por esse Brasil afora e além Brasil que abraçam essa missão de evangelizar. No dia de ontem, meu coração se alegrou, fez memória da fidelidade do Monsenhor Jonas Abib. Padre Jonas Abib, né? Que a gente até confunde, é padre, é Monsenhor. Para nós sempre querido Padre Jonas, que é fiel, sempre fiel, e que arrebanha esses jovens, né? Com esse ardor de evangelizar, de fazer esse mundo um pouco melhor para todos nós. Márcio, bom dia, bem-vindo ao Sorrindo para a Vida. Bem-vindo a você também, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado você por estar na sintonia da Canção Nova, porque é assim, sintonizando os nossos corações, que a gente vai se transformando e vai também transformando essa sociedade para o bem, não é? Para o nosso bem, mas para o bem de quem está à nossa volta. Se a gente quer melhorar a vida da gente, nós precisamos melhorar um pouquinho a de quem está do nosso lado. E a gente pode ter certeza de uma coisa: generosidade gera generosidade. O bem que a gente faz sempre volta para a gente e volta multiplicado. E Jesus disse que volta multiplicado 100 vezes. Então vamos ser bons nesse dia de hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo a graça de fazer o bem, de sermos agentes da paz, de por onde nós passarmos, nós deixarmos a nossa marca, mas que seja uma marca boa, uma marca de amor. Que a impressão que a gente cause, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, seja uma impressão boa. Impressão não só de aparecer aos olhos dos outros, não é? Mas impressão de deixar uma marca no coração da pessoa. Então Deus abençoe você. E se quiser já deixar separada a palavra que nós vamos partilhar aqui no Sorrindo para a Vida, está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Por esta palavra, a gente vê que a orientação do céu muitas vezes vai numa direção diferente da orientação que a gente vive neste mundo. Às vezes é nadar contra a correnteza, mas que faz muito bem pra gente. Que bom, é isso mesmo, a gente já separou aqui. Junho começou, né? Mais um mês, novas forças recomeçam nesse novo mês, novas expectativas e projetos nós temos pela frente e muitos louvores temos a Deus por tudo que passou e que nos tornou pessoas melhores. Foi o que a minha equipe escreveu aqui para mim, né? E eu faço a pergunta para você: quais os louvores que você tem para Deus nesse início de mês? Eu comecei o Sorrindo para a Vida já agradecendo a Deus pela manifestação de amor, de gratidão também, de todas as pessoas que são sócias da Canção Nova no dia de ontem. Quero louvar e bendizer a Deus pela gratuidade do seu coração, viu? Ontem, Padre José Augusto, na celebração da Santa Missa ali no Santuário do Pai das Misericórdias, falou uma frase muito certa: só ajuda a construir a obra de Deus aqueles que têm um coração agradecido. Agradecido a Deus pela vida, pelas graças que Ele realiza. Se você é sócio da Canção Nova, se você ajuda essa obra, com toda certeza você tem um coração agradecido a Deus, não é? Então Deus abençoe. No dia de hoje eu quero louvar a Deus. Márcio, bem-vindo também. Obrigado, Paula. Bom dia para você que está com a gente. E é um começar de novo, né? Arregaçar as mangas novamente, partir para a briga, né? Num bom sentido, nessa nossa luta pelo céu, nesse nosso caminho de santidade. Por isso, de verdade,
a gente precisa proclamar que Deus é Deus na nossa vida, diante de qualquer situação, e não é diferente quando se trata de projeto Dai-me Almas, não é mesmo? Então a gente acredita, sabe que essa obra é de Deus. Como a Paula disse, a gente acorda e dorme pensando em evangelizar, né? Pensando em tudo aquilo que nós vamos fazer, em que vamos realizar, por onde nós somos enviados. Eu tenho certeza que mesmo com os nossos limites, né? com as nossas dificuldades muitas vezes, Deus abençoa, né? o esforço da busca, é o que diz a palavra. Por isso a gente segue em frente, porque nós não somos de desanimar. Coisa boa ter o Márcio aqui para animar nosso grupo de oração junto com o Sapo. Maravilha, maravilha. Hein, maestro? O meu sentido também é ir para o céu, né? Essa é a meta. A minha caminhada é justamente para a gente tentar chegar até lá. Tentar não, eu vou chegar até lá. Se Deus quiser. Nos encontraremos lá. Isso é o nosso lugar, Sapo, é isso mesmo. Maravilha, né? E amanhã, loja em Brasília, SS, Salete Sapo, Sapo Salete, tanto faz. E sexta-feira em Posse, em Goiás. Estaremos lá, Sapo Salete. Tá certo. Começamos o nosso dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Paula. Bom dia aos meus irmãos que estão fazendo hoje o Sorrindo para a Vida. Bom dia a você que participa conosco. A Paula já fez uma motivação e eu gostaria de convidar você a participar assim conosco pelo Twitter, @Sorrindo para a Vida. Qual o seu motivo de louvor nesse primeiro dia do mês de junho? Partilhe conosco, diga da sua vida, diga daquilo que você está hoje louvando a Deus e também uma motivação de você olhar as coisas boas da sua vida. Não ficar no negativismo. Vamos ver as coisas boas, vamos ver aquilo de bom que Deus tem feito na nossa vida. @Sorrindo para a Vida, você participa aqui ao vivo no nosso grupo de oração. Eu espero por você nessa manhã. Todas as manhãs nos reunimos via satélite, vai chegando até a sua casa, o nosso grupo de oração Sorrindo para a Vida. A gente pega a palavra de Deus, meditamos a palavra de Deus e com certeza vamos ouvir o Senhor, né? Que o Senhor nos dê um coração sensível nesta manhã. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que prepare o nosso coração. Nós nos abrimos à ação do Espírito Santo de Deus pelo poder da palavra de Deus. Age em nós, Espírito Santo, vem acalmar os corações, vem nos dar novo ânimo, vem levantar-nos, Senhor, neste dia, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos experimentar a força da Tua palavra. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção de poder parar para escutar o Senhor. Obrigado porque ao parar para te ouvir, nós já podemos constatar, nós já podemos descobrir a ação do Teu Espírito em nosso coração. Porque só para escutar a Deus quem foi convidado por Deus a fazer isso. Obrigado nesta manhã por o Senhor ter nos chamado, nos dado disposição, nos dado vontade. Nesse momento de necessidade também para tantos que estão rezando conosco e precisam urgentemente ouvir a Tua voz. Obrigado por estes irmãos, por esta irmã. Nós Te louvamos, Senhor, por aqueles que nesta manhã, com o coração angustiado, atribulado, resolveram parar para escutar o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não deixa sem resposta um coração aflito que a Ti recorre. Bendito seja o Teu nome, louvado seja, Senhor, o Teu nome por todos aqueles que com o coração cheio de paz, alegres, agradecidos, pararam para Te escutar, porque descobriram a bênção que é ter um Deus que fala conosco, que nos orienta, que nos conduz, que com a Sua voz acalma o nosso coração, os nossos afetos, as nossas emoções, encontram equilíbrio perante a Tua voz, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado porque começa o seu dia diferente, aquele que começa em oração, aquele que colocando-se de joelhos para rezar, para escutar, é reerguido por Ti no correr do dia. Louvado seja o Teu nome. E que o nosso coração, atento a esta palavra, seja por ela convencido, transformado, restaurado, liberto, curado. Nós Te suplicamos. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11. É Jesus quem nos ensina o que está aqui. Para quem está seguindo Jesus, esta palavra é fundamental. Porque nosso Senhor nos mostra, diante dos olhos de Deus, o que algumas atitudes, algumas coisas que vivemos, algumas coisas que padecemos, são vistas por Ele. Como aos olhos de Deus soam essas experiências pelas quais nós passamos. E diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
glória a vós, Senhor. Diz aqui esta palavra, que Jesus, olhando, vendo uma multidão, ele subiu a um lugar mais alto, para ser visto, para ser escutado, e sentou-se. Porque é diferente o que se experimentava e vivia naquela época, daquilo que se vive e experimenta nos dias de hoje. Hoje você vai a uma missa, se o padre fica sentado enquanto fala, muita gente interpreta isso como preguiça, má vontade, falta de educação, a menos que ele tenha um motivo para estar sentado, que seja muito idoso, não é? Que esteja machucado. Porque na nossa cultura, ficar de pé é um sinal de respeito. Você está numa reunião, todo mundo está sentado, de repente alguém se levanta para falar. Quando a pessoa se levanta, as atenções aumentam, porque essa pessoa se levantou porque o que ela vai dizer agora é muito importante. Na época de Jesus, não. Quando alguém se sentava para falar alguma coisa, ele estava dizendo: agora eu digo como mestre. Agora eu digo como quem sabe aquilo que está falando. Que eu vou agora dizer é um ensinamento para mudar a sua vida, para transformar a sua maneira de agir. Então Jesus se sentou e todos perceberam que aquilo que ele ia ensinar era importantíssimo, era fundamental. E os discípulos se aproximaram, inclusive, porque já que é uma coisa tão solene, vamos ouvir de perto. E começou a dizer: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E às vezes a gente olha para cá, não é? E ficamos assim, prestando atenção nestas palavras, e ficamos tentando entender como pode uma pessoa ser pobre no espírito. Como pode uma pessoa pobre ser feliz, porque essa palavra diz feliz, e como é esse negócio de o reino dos céus está com ela? Dá para entender, sim. Tem gente que é tão pobre que toda a riqueza que a pessoa tem é dinheiro. Ela não tem outra riqueza. Tudo que ela concentrou a vida dela para ser, tudo que ela se objetivou a obter é dinheiro. Tem gente que é assim, tão pobre de cultura, né, que a única cultura que a pessoa acaba tendo é a cultura das escolas, é a cultura das academias. E porque acha que essa cultura é a única, despreza a sabedoria de quem nunca enfrentou ou frequentou o banco de uma faculdade, de uma universidade. A vida não se resume a uma escola, a uma faculdade, a uma universidade, a um curso técnico. A riqueza não se resume ao dinheiro. Aliás, o dinheiro é a mais pobre forma das riquezas. Porque quando uma pessoa vive só para ele, ela nem consegue compartilhar aquilo que ela tem. Diz que a pessoa mesquinha, a pessoa avarenta, é aquela que obtém o dinheiro como se fosse para ela, mas uma vez que obteve, cuida dela, cuida do dinheiro como se fosse dos outros. Não gasta, não desfruta. É rico, mas é miserável. Mas como a gente encontra pessoas pobres generosas, a quem nunca falta um sorriso, a quem nunca falta uma palavra de apoio. Às vezes a pessoa que mais marcou a sua vida foi a pessoa que menos deu para você algo de material. Às vezes você traz essa pessoa guardada no seu coração. E as lembranças boas que você tem com ela não são lembranças à volta do que você pôde sugar, obter de lucro daquela pessoa. No entanto, marcou a sua vida. Porque foi uma presença amiga, foi um apoio na hora que você precisava, foi uma luz para você. Foi um ombro amigo nos seus momentos de dor. Foi um consolo no seu sofrimento. Vai dizer que uma pessoa dessa é pobre? Uma pessoa dessa é rica. Quantas vezes a gente, ao entrar numa casinha pobre, num casebrezinho de madeira, não é? Você chega ali, poucos móveis, às vezes
um barraco de sapê, de chão batido. Você entra e não tem vontade de sair. Quanta alegria entre aquelas paredes. Às vezes paredes até sujas, né? Que barro. Tudo muito cuidado, mas diferente dos conceitos de limpeza desses nossos dias de hoje. A gente entra ali naquele barraquinho, quanta alegria, quanta festa. E pelo mesmo motivo em que, independente da pobreza daquele lugar, aquela casa se enche de vida, muitos casarões, muitos palácios estão pobres e vazios e frios e escuros. Você talvez possa ter feito a experiência de entrar numa casa maravilhosa e não se sentir bem ali. Aí eu pergunto a você, aonde está a verdadeira riqueza? Pobre de espírito é uma pessoa que está sempre aberta para aprender e para receber. Desta pessoa é o reino dos céus. Porque uma pessoa que não desiste de aprender é uma pessoa sempre sábia. Uma pessoa que não desiste de conquistar, de lutar pela sua vida, de saborear até o último momento o sopro de vida que Deus lhe deu, essa pessoa é rica e o mundo pertence a ela. Muito mais do que aquela pessoa que já desistiu de lutar, porque acha que conquistou tudo na vida. Feliz aquele que tem um coração de pobre, que não se acha autossuficiente, que não acha que independe de Deus, mas que com a sua pobreza todos os dias recorre ao seu Criador dizendo, meu Deus, o Senhor que me pôs neste mundo, seja a minha luz na minha caminhada. Porque eu já fiz a experiência de abrir mão do Senhor. E como foi triste e vazia a minha vida. Felizes os pobres. Porque além de serem felizes nesta terra, o reino dos céus é deles. E já experimenta no coração uma riqueza. Como faz bem para a gente, né? Quando a gente se livra de fardos. Quando você vem pelas ruas, caminhando, mochila nas costas, uma mala em cada mão, não é? Aquela roupa pesada, o dia quente, você já suado, subindo um morro. Nossa, como é difícil. Como é difícil. É aquela bolsa que antes parecia leve, agora pesa 1 tonelada nas costas da gente. E ter que arrastar aquele fardo não traz alegria. Mas quando você chega dentro de casa, se refugia do sol, aí você tira a mochila, aí você põe as malas no chão, aí você tira aquela roupa que estava pesada, você toma um banho, que alívio, que gostoso. A gente canta de alegria. Por que tantas pessoas cantam embaixo do chuveiro? É uma bênção a gente se despir de tudo aquilo que está pesando sobre a gente. A gente tirar aquele peso, tirar aquela sujeira que estava sobre nós. Isso é uma alegria para a gente. Poucas coisas nos fazem tão felizes, tão alegres, quanto abrir mão, se despojar daquilo que é supérfluo e que está sendo um peso na vida da gente. A pessoa pobre é aquela que tem coragem de abrir mão daquilo que está sendo excesso na sua vida. A pessoa rica de verdade aos olhos de Deus é aquela que precisa apenas do necessário. É aquela que precisa do essencial. A pessoa pobre é aquela que precisa de mais, que precisa de muito. Meça comigo. Quem é mais rico? Uma pessoa que com um pouquinho já está satisfeita. Já está saciada e precisa de pouco e com aquele pouco é feliz, ou aquela outra que parece um buraco negro. Tudo aquilo que você dá para ela, ela consome e está sempre querendo mais e está insatisfeita com tudo e tem um patrimônio imenso à sua volta, mas aquilo não preenche seu coração. E cada dia ela precisa ter mais para ver se tapa o oco que está dentro dela. Qual desses dois para você é rico? Qual desses dois para você é pobre? Feliz aquele que é pobre no espírito, porque ele já experimenta um pedaço do céu aqui na terra. O seu coração já é um pedaço do céu, porque Deus habita neste coração.
E vem aqui a palavra no versículo 4 e diz para nós: felizes os que choram, porque serão consolados. De uma maneira especial, quero me deter neste versículo, porque nós estamos aí caminhando para Pentecostes, para a grande festa de Pentecostes. E à medida que nós vamos nos aproximando, a nossa atenção recai sobre esse Deus maravilhoso que habita o nosso coração, que é o Espírito Santo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas de maneira especial em Pentecostes, nós nos voltamos na nossa atenção para o Espírito Santo. E é claro, nós acabamos falando dos seus dons. E quando a palavra de Deus nos diz aqui, felizes os que choram, existe uma maneira de rezar tão antiga entre os cristãos. É mais antiga até do que o cristianismo, mas é uma das primeiras formas de oração manifestada pela comunidade dos cristãos. É uma oração que acontece entre lágrimas. É uma das formas mais antigas de se rezar. E que por isso é chamado também de dom, porque é um presente de Deus. Não é um chorar por chorar. Não é um chorar de qualquer jeito. Não é chorar de rancor, não é um chorar de raiva, não é chorar de tristeza, porque o choro, ele tem a capacidade de fazer com que nós aprofundemos os nossos sentimentos. Quem chora de raiva aumenta a raiva. Quem chora de rancor aumenta o rancor. Quem chora de tristeza fica mais triste ainda. Então não é chorar por chorar. Existe um choro que é desabafo, existe um choro que é muitas vezes uma explosão dos nossos sentimentos, mas existe um choro que é dom de Deus, que é um desabafo mais do que do corpo, do coração oprimido. É um desabafo do espírito, é um despojar-se na presença de Deus, é um dom, porque no momento em que as palavras já não conseguem comunicar,